Bem-vindos ao Historizando. O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Toda terça-feira, aqui no canal, tem correção de questão para te ajudar a ter um melhor desempenho nas provas. Então, se você quiser ver alguma questão aqui, ver alguma prova por aqui para te ajudar, já deixa nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo no YouTube, deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal. Hoje nós vamos falar de imperialismo na prova do Enem, uma questão bastante recente do Enem PPL de 2021. Já ouviu falar do Enem PPL? Comenta aqui embaixo se já ou não. Então vamos lá. Se você também não fez essa questão e quiser dar um pause para depois corrigir comigo, fique à vontade, afinal, Historizando é nosso. A produção de um ou dois cultivos de exportação transformou-se em regra em 1935. Cacau na Costa do Ouro, amendoim no Senegal e em Gâmbia, algodão no Sudão, café e algodão em Uganda, café e sisal na Tanzânia, etc. O trabalho forçado e o abandono da produção alimentar provocaram muita desnutrição, graves surtos de fome e epidemias em certas partes da África no início da era colonial. Aqui nós estamos falando, então, como eu disse, do imperialismo. Tati, mas como assim imperialismo? Mas como assim se fala era colonial? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Muitas das vezes, o nosso vocabulário nas questões acabam nos restringindo. Poxa, se fala era colonial, muita gente acaba pensando na América Espanhola, na América Portuguesa, no Brasil colônia, nesse período aí, no momento das descobertas, da expansão marítima. Sim, muita gente pensa. Quer dizer que as colônias só existiram nesse momento? Não. Então tem que tomar cuidado, porque os autores, ao falarem de colonialismo, não necessariamente querem dizer que está falando lá das Américas do Brasil colônia, né, da América Espanhola, etc. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o vocabulário acaba te restringindo. Você acha que você está errado ou errada por pensar dessa forma e não necessariamente, né? Então esse vocabulário é usado em outros períodos também. E aqui, ó, na dúvida, olha a data, 1935. Então, sim, está falando de imperialismo aqui no canal. Se você quiser revisar o imperialismo africano, a gente tem aula, tá? Então, mas olha só, o Enem ele foi muito gente boa, porque ele virou e falou assim, ó: nos termos apresentados no texto, o neocolonialismo, que também é um vocabulário utilizado muitas das vezes para diferenciar. Mas o que eu quero que você tome cuidado é que não necessariamente a prova que você vai fazer, o próprio Enem, vai se preocupar com isso, tá? Então, não tem problema em falar em colonialismo quando se fala em imperialismo, ou colonialismo, ou imperialismo, ou neocolonialismo. Todos ali vão estar encaixados, a não ser que a questão que você fizer vai te dar esse discernimento. O texto, o autor vai falar, olha, o colonialismo é assim, o neocolonialismo é assado. Aí você vai discernir, mas você entende que esse vocabulário varia de acordo com o autor e tá tudo bem, porque são sinônimos mesmo, tá? É só uma forma de ensinar e de ficar mais claro o ponto de vista daquela pessoa. Combinado? Então vamos lá. Nos termos apresentados no texto, o neocolonialismo europeu deixou qual legado para as áreas ocupadas? Bom, basicamente, a gente precisa, nos termos apresentados no texto, então, através do que a gente leu, uma dessas alternativas vai ser o legado, a herança, o que ficou. O que chama a nossa atenção para o que ficou? Desnutrição, surtos de fome, epidemia. Porque por mais que o texto fale dessa lógica produtiva, o que o autor ou a autora aqui está querendo destacar para a gente? Olha,
Como o interesse deles era em produtos específicos, a lógica alimentar da região foi deixada de lado. Consequentemente, provocou vários problemas com essa questão alimentar. Então, com isso, sabendo disso, eu vou procurar o que é melhor. A primeira coisa que eu quero que você entenda é esse legado que a gente vai procurar aqui. E isso é um trabalho importante para você fazer na hora de fazer a sua prova. Porque muitas das vezes você fica com dificuldades, perdida no texto, e você precisa se ajudar nesse momento. Então, olha que interessante. Quando você lê o texto, você vai pensar, bom, legado, eu estou procurando uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque legados, heranças, elas podem ser boas e ruins, concorda comigo? Beleza? Eu tô procurando algo bom ou ruim aqui? Se é relacionado à fome, à crise, à epidemia, à doença, eu tô procurando algo ruim, algo negativo. Então, digamos que eu ache coisas boas aqui no meio, eu vou marcar como resposta? Não. Entendeu? Isso já é uma ajuda, né? Porque muitas das vezes a gente acaba se perdendo, principalmente porque assim, gente, uma coisa é fazer uma questão aqui comigo, a outra coisa é fazer uma prova com, sei lá, 90, 180 questões, né? 2 dias intensos aí. Então, é importante você se ajudar nesse momento de tensão. Eu falo isso porque eu faço a prova todo ano. E eu também passo por isso, tá? Também preciso dessas dicas para mim mesma. Entendeu aqui? Desconcentração da estrutura fundiária. Eu tô falando de terra aqui? Tô falando de agricultura. Mas esse legado é deixar, porque quando eu falo desconcentração da estrutura fundiária, eu tô falando de pequenos lotes, eu tô falando de, ao invés de ter latifúndios e concentração de terra, eu ter minifúndios, eu ter agricultura familiar. Esse é um legado que essa galera deixou? Não, né? Mesmo porque isso aqui é o contrário da lógica agrícola comentada aqui em cima. Concorda comigo? Então é uma contradição e pode ser um distrator, por que não, né? Porque o distrator, sendo uma contradição, ele continua sendo distrator porque ele tá falando. Desculpa, gente, me empolguei. Porque ele tá falando do assunto. Beleza? Pô, tá falando de terra de agricultura, por que não pode ser essa? Muita gente não se ajudando nesse momento pode pensar nisso. Então aqui, ó, eu vou deixar vídeo sobre distratores, tá? Expropriação de direitos humanitários. Expropriação é tirar esses direitos humanitários, né? Privar essas pessoas de direitos humanitários. Ô, gente, se alimentar, a questão da fome, a lógica alimentar, o direito de se alimentar é um direito humanitário? Da pessoa não morrer de fome? Com certeza. A gente sabe que em várias regiões do continente africano, essa situação ainda permanece, é um legado dessa lógica, né? Então, eu posso dizer que isso é certo? Sim, posso dizer que isso é certo. Recentemente, saiu o vídeo aqui, ó, sobre a questão de cidadania e direitos. Aconselho você dar uma olhada, porque aparece demais em prova e esse é um exemplo de como aparece em prova, né? Porque as questões são interdisciplinares, a gente precisa entender essa lógica. Então, com certeza é a resposta. Agora, vamos ver as outras? Olha só, autossuficiência do mercado interno. E aí, lembra que eu falei sobre procurar algo negativo? Você acha que autossuficiência, um mercado interno que consegue se suprir, é algo bom ou ruim? Poxa, se a galera consegue ali, né, ter essa lógica, essa estrutura, é algo bom, né? Então a gente não tá procurando isso. E de novo, não é uma autossuficiência do mercado interno. Essa galera tá com fome, gente, tá? Então tem vários problemas alimentares, até mesmo de produção alimentar. Então eu não posso marcar essa de jeito nenhum. Valorização de técnicas ancestrais. Primeiro, isso é um legado que os europeus vão deixar? Você acha mesmo? Né? Que os europeus, com essa lógica de exploração, de trabalho forçado, de abandono da produção alimentar, vai ser essa lógica de valorizar técnicas ancestrais? Aí eu gosto que tem gente assim, ó, tem aluno, tem aluna que é viajadão, viajadona. Comenta aqui se você é nesse nível. Aí fica assim, pô, Tati, mas olha só,
Se essa galera tá se concentrando em outro tipo de produção, a galera que tá lá vai então se concentrar nessas lógicas ancestrais, porque não vai ter, entende? Tipo assim, a galera começa a viajar. Já aconteceu isso com você em prova? Comenta aqui que eu quero saber. Então, cuidado com isso, tá? Porque um dos maiores erros das pessoas em prova é o que a gente chama de extrapolar. Extrapolar. Também tá no vídeo sobre distratores. É ir muito além do que tá aqui, do que tá dado, tá? E de novo, a gente tá procurando algo bom ou ruim de legado? Algo ruim. Valorizar as técnicas é algo bom, né? Você tá valorizando o que é seu. E não é o caso. Autonomia do setor financeiro. Aí eu não vou nem comentar nada, né? De jeito nenhum. Se você tem crise, se você tem fome, se você tem epidemia, você não tem autonomia da lógica da grana do financeiro. Ou me conta uma coisa. Você gostou dessa correção? Você acertou a questão? Deixa o seu like que ele é muito importante e se inscreve no canal para não perder esse tipo de conteúdo para você arrasar nas provas. Não se esqueça, se tiver alguma questão, se tiver alguma sugestão, por favor, comenta aqui. Que tal algumas lives esporádicas com as questões da semana? O que vocês acham? Comenta aqui que eu quero saber, tá? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.